O medo atravessou o tempo e fez parte de nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado do seu chão. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Medo de que não gostassem de você, do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, de sua cor. A história de Bibiana e Belonísia farão parte da leitura dos candidatos ao vestibular UESB 2023. Mas o que Torturado, obra de Itamar Vieira, nos conta? Quem comenta o livro é o mestre em letras pela UESB, Josué Brito. Olá, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é um romance assim, que eu considero um presente. Alguns falam que é um acontecimento, que é um clássico, e de fato se tornou marcante a minha vida. Poder ler esse livro, eu acho que é ter uma experiência de crescimento humano inenarrável. Então, Itamar Vieira Júnior constrói essa história, né? Fala de uma história de uma família que vive em condições de servidão na Chapada Diamantina, na Bahia, num local incerto, né? Uma fazenda chamada Águas Negras, e essa fazenda coloca em torno de si 40 famílias que trabalham em regime de servidão. As duas irmãs, desde pequenas, Bibiana e Belonísia, se envolvem num pequeno acontecimento que vai marcar a vida delas, né? Elas encontram uma faca numa mala escondida da sua avó e lá, pela curiosidade de criança, elas aprontam e nisso a história termina por dar de início ao fim essa amarração em torno da faca, em torno do silêncio e em torno da luta. Itamar Vieira Júnior já havia publicado alguns textos anteriormente, porém não chegou a ter essa explosão toda do Torturado. Ele é um baiano, né, nascido em 1979, formado em Geografia, também fez doutorado em Estudos Étnicos pela UFBA e é um curioso da literatura, da geografia e da própria sociedade. Então, Itamar produz uma obra muito sensível, uma linguagem assim que a gente compara à linguagem dos grandes escritores, pela sutileza, pela maneira como descreve as cenas e pelo poder de nos impactar. A gente lê uma página do texto de Torturado e fica curioso tentando chegar na segunda página. Então, a gente quer logo chegar até o final do livro. É uma experiência assim marcante e é só para quem tem um poder de escrita enorme fazer isso que o Itamar faz. Eu destacaria como característica da obra o próprio contexto regional. É uma obra que retrata esse homem do campo, uma linguagem simples. Ele faz uso também de linguagens, de palavras do próprio uso do cotidiano. Em alguns momentos você vai precisar usar um dicionário, porque não faz parte do seu cotidiano, mas essa palavra está sempre mergulhada no sentido, no conhecimento daquelas pessoas. Então ele retrata o homem simples, a sua forma, porém não reduz a linguagem de forma alguma. É enriquecedora. Essa obra ela retrata um momento pós-abolição no Brasil. Pós-abolição, entre aspas, porque o que aconteceu depois com o negro, com suas famílias, parece que eles ficaram entregues à própria sorte. Então, essa própria sorte é que faz com que o romance ganhe densidade, já que eles não têm para onde ir e precisam sobreviver, os remanescentes das populações escravizadas, né, e que se tornam também os descendentes remanescentes quilombolas, eles precisam sobreviver. E esta fazenda na Chapada Diamantina é o local em que, bondosamente, entre aspas, o fazendeiro concede um local de permanência temporária para essas fazendas. Então, quem chega tem que oferecer o seu braço forte, as suas mãos, os seus filhos, para ajudar no plantio e na colheita, em troca da sobrevivência, sem receber salário, sem nenhum direito trabalhista. E com detalhe que até as construções das casas,
devem ser feitas em barro, né, num contrato tácito, feito sem nenhuma escritura, nada, em barro para poder, com o tempo, também se derreter, assim como as relações, né, sempre muito precárias. Essa obra, então, revela que esse lugar é um lugar bastante hostil, né, é um lugar em que as pessoas não se sentem pertencentes, né, eu acho que a palavra é essa, pertencentes àquele lugar. Aliás, pertencente a um lugar é sempre uma questão interessante, que perpassa as subjetividades humanas, ao mesmo tempo em que as pessoas se sentem pertencentes à comunidade e à religião em que eles professam. Até para poder sobreviverem, eles precisam ter algum grau de entrelaçamento. É o caso que a gente vê, inclusive, na capa, as duas irmãs, elas estão com as mãos unidas e com as espadas, né, representando proteção, luta, e elas, parece que uma não quer soltar a mão da outra, e o livro vai falar sobre isso. O Itamar Vieira parece colocar em Torto Arado que as relações sociais são marcadas pela dominação, dominado, né, e relações de exclusão. Notadamente, o lugar do negro parece que é um lugar de invisibilidade, né, um lugar de precariedade e um lugar de ausência, né? Então, por isso, ele retoma especialmente as mulheres e as crianças e os idosos também, mostrando as suas relações com a sua vida e os seus sofrimentos, e que essas pessoas, elas têm alguma história. Mas além dos temas relacionados à mulher e tal, existem outras temáticas fortes que perpassam a vida humana, né? Nessas questões da vida, inclusive as duas personagens, elas têm uma relação de amizade, de afeto, de dependência, inclusive uma acaba sendo a porta-voz da outra, mas em determinado momento elas se desligam por questões do casamento, da necessidade de sair para estudar no outro local, e a gente percebe o quê? Que o núcleo central principal da narrativa, a sua família, permanece ali naquele local, afastada vamos dizer assim, da sofisticação das cidades, e em que as suas relações, parece que o que as une socialmente é justamente a religiosidade, o afeto familiar e esse desejo de resolver os seus problemas. Então, essas relações, de um lado, são marcadas, como eu falei, pela exclusão, e de outro, marcado pelo um caldo, uma cola, que tem a ver muito com a sua ancestralidade, com o seu processo de enraizamento muito forte, a partir das crenças do pai e etc. A leitura que a gente também pode fazer, né, de que a ficção, tem que destacar sempre, a ficção ela tem compromisso com a linguagem, então ela é uma obra de linguagem, mas ao mesmo tempo ela precisa destacar o homem e o seu contexto. Então é um enredo realista e que no final também aparece um pouco do realismo mágico, mas que se centra nos sofrimentos humanos. Então aí nós temos a temática desde o abandono, nós temos a questão da loucura, do adoecimento, da morte, da luta social, né? Da tragédia no campo, das perdas. Então tudo isso faz com que o livro ganhe em força. O escravo contemporâneo a gente poderia destacar como sendo aquele que trabalha em condições de aviltamento do seu trabalho, sem direitos, né? Ele tem uma sobrecarga de trabalho que beira a estafa, né? O estresse, o cansaço, o adoecimento, sem direito algum. Então esses trabalhadores também do romance Torto Arado, eles vivem nessa condição, né, de trabalho sem direito. O que a gente poderia ver que no Brasil ainda existe, e no mundo, né, muitos trabalhadores em condição de escravização, sem os seus direitos trabalhistas, sobrevivendo como podem, trabalho de bico, e muitas vezes eles são submetidos à pressão, a todo tipo de assédio no trabalho, ameaças, dívidas. Então o trabalhador parece que vive em condição de sufocamento o tempo todo. Essa seria uma característica do trabalho escravo contemporâneo.
O torto arado em si, todas as coisas que aparecem ali parecem são detalhes, né? Metáforas para alguma coisa. Desde o nome torto arado, ou um arado torto, uma ferramenta de trabalho que não tem, deixou de ter a sua serventia, serve para a gente pensar no próprio trabalhador, como eu disse, mas ressalta também a questão da loucura, né? A questão da violência no campo, o machismo estrutural, que é tão bem falado, o protagonismo feminino, né? A própria necessidade, que eu acho importantíssimo demais, a própria necessidade de a gente contar a nossa história, poder ver a nossa ancestralidade e nos situar no tempo, projetar sonhos, né? As duas irmãs, Belonísia e Bibiana, elas têm sonhos. As condições existenciais não permitem, muitas vezes, a realização dos sonhos, mas elas persistem, insistem em fazer, né? Nós temos aí histórias de cicatrizes no romance, nós temos a presença do outro, a alteridade, sempre como alguém que chega para estender a mão ou não. Então, são muitas temáticas. O desejo feminino, né? Também é uma temática importante que eu destacaria. E a questão principal que eu acho também é a fraternidade, né? O livro é esperançoso, apesar de tudo, ele traz assim uma esperança de que é possível a gente mudar alguma coisa, né? Então traz essa pegada esperançosa de que é possível a gente se juntar em comunidade, em afeto, em troca e em cuidado, que é o que essa comunidade faz. Vestibular UESB 2023. A UESB é para você.